Palavra do dia 79. Em Hebreus capítulo 6, o texto falando a respeito de Abraão e da promessa do Senhor ao patriarca, no verso de número 14 diz assim: certamente abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. Essa é uma palavra de promessa específica a Abraão, mas que também pode ser trazida para a nossa realidade, no sentido de compreendermos que o nosso Deus é um Deus gracioso. A sua graça é uma graça infinita, é uma graça que não cessa nunca, que se renova sempre sobre as nossas vidas, nos alcançando, abençoando, protegendo, livrando, enfim, nos dando condições de viver a sua vontade, o seu projeto sobre a terra. É essa graça que, por exemplo, foi derramada sobre a vida de Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles que foram levados cativos para a Babilônia, ali Deus os usou de uma forma extraordinária, particularmente a respeito de Daniel e os seus amigos. No capítulo 1, no livro do profeta, o verso 17, diz assim: quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E o que nós sabemos é que Daniel se tornou alguém proeminente no reino, a ponto de exercer influência junto ao rei e ao governo local, apesar de ser um cativo, apesar de estar sob o comando, a tutela de um império que havia invadido a Judéia, havia invadido Israel, destruído tudo. Agora ele se torna alguém relevante no meio desse reino por causa da sabedoria que Deus lhe deu. Aliás, é o que Tiago escreve na sua carta, no 1º capítulo, verso 5. Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e lhe será dada. Ou seja, o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. O Deus que deu a sabedoria a Daniel e seus amigos é o mesmo Deus que nos capacita hoje com sabedoria para sermos pessoas que fazem diferença na nossa geração. Por isso, nós podemos compreender que quando o Senhor fala sobre nos abençoar, muito mais do que falar de bens, Ele também abençoa materialmente, mas Deus fala sobre cumprirmos um propósito sobre a terra que marque a vida de pessoas e revele a sua glória a todas as pessoas. Salomão é outro que recebeu uma dádiva de Deus de sabedoria. Aliás, ele é considerado o homem mais sábio que já existiu sobre a terra, à exceção de Jesus, que foi maior. Mas Salomão recebe uma capacitação de compreender as coisas, de discernir os acontecimentos e traduzir os eventos humanos pela perspectiva de Deus. É assim que, por exemplo, quando 2 mulheres vão à presença do rei para reivindicar uma criança que havia sobrevivido dentre 2, uma delas havia morrido e a outra havia vivido, Salomão usa de sabedoria para discernir ali, com o olhar de Deus, qual deveria ser o veredito naquela situação. E isso é capacitação que Deus dá. Por isso, sabedoria, mais do que algo espiritual, de conhecimento das coisas espirituais, sabedoria é a capacidade de conhecer e discernir as coisas humanas, mas conseguir conhecer e discernir com o olhar de Deus. E assim conseguir saber a direção, as circunstâncias, a melhor decisão, o melhor caminho, porque consegue olhar para as questões humanas com o olhar do eterno. Então, se você precisa de sabedoria para conduzir a sua vida, para fazer os seus planos, para estabelecer na sua vida um projeto de vida, peça sabedoria a Deus, porque Ele não vai negar, não vai lançar em rosto e lhe será concedida a sabedoria.
Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.